Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje vamos fazer uma das receitas de pães que eu mais gosto de fazer. Pão de aipim ou pão de mandioca, conforme o lugar que você mora, chama de uma maneira diferente. Mas é uma das massas de pães que eu mais gosto de trabalhar, de fazer, porque fica extremamente macio. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco. Se for usar o congelado, utilize 3 vezes essa quantidade, tá? 30 gramas. 500 gramas de aipim, que eu cozinhei ele, aí sobrou esse aqui do almoço e eu vou transformar em um pão. 500 gramas, 20 gramas de sal, 100 gramas de açúcar, 2 ovos, 100 gramas de manteiga. Nesse caso, pessoal, se você tiver banha, você utiliza a banha que fica até melhor no pão, tá? Eu vou colocar manteiga hoje porque eu não tenho banha em casa. Mas no pão de aipim fica bem gostoso com a banha. A banha deixa a massa extremamente macia. E tenho aqui 500 ml de leite. Então hoje eu vou aproveitar que é um dia frio. Tá bem frio aqui no sul e eu vou dar todas as dicas para fazer o pão crescer. Várias pessoas sempre me perguntam, me questionam o que fazer no inverno para o pão crescer. Que o pão fica duro, que o pão fica seco, que o pão não cresce. Enfim, vou mostrar o meu modo que eu faço aqui na minha casa e dividir com vocês. Quem sabe consiga ajudar alguém. Então, a primeira coisa que eu faço sempre para o pão é hidratar o fermento e deixar ele crescer. Dessa maneira, a gente vai ver se o fermento está de acordo, porque às vezes ele está vencido, ele não foi bem armazenado e ele acaba não crescendo. Então, se eu colocar ele direto na minha massa, eu posso correr o risco de perder todos os meus ingredientes. E também, fazendo essa primeira fermentação, ajuda na hora que a gente for comer o pão, ele não vai causar aquele mal-estar, aquela azia, aquela indigestão. Então, é uma maneira de amenizar o fermento no pão, tá? Então, vamos à primeira coisa aqui, ó. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo, vou misturar com o fermento. Hoje, o dia tá bem frio, eu aqueci um pouquinho o leite, tá? Eu coloquei 30 segundos no micro-ondas. Ele fica que nem leite morninho, menos do que dá para beber, tá? Menos de mamadeira de bebê. É só para dar uma quebrada no frio, para ajudar no crescimento. Os demais ingredientes, todos temperatura ambiente, tá? Manteiga, o ovo, tudo temperatura ambiente. E no decorrer da receita, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para deixar esse pão crescer. Então, agora eu deixo aqui parado. Enquanto isso, eu vou esmagar esse aipim, para quando voltar, já tá com ele esmagado. Enquanto o fermento aguarda para crescer, ó, ele começa a formar pequenas bolhas, olha ali, ó. Tá? É sinal que logo, logo ele cresce. Deixa quietinho sem mexer. Com um garfo, eu apertei os aipim, ó. Ficou tipo um purê, tá? Agora, eu vou misturar aqui, ó, a manteiga. Se tiver banha, coloca a banha. Essa banha que eu me refiro, pessoal, é a banha de porco, tá? Seguido, as pessoas me questionam, é banha vegetal? Não, é banha animal. Eu não utilizo, procuro utilizar bem poucas gorduras hidrogenadas, gorduras vegetais, tá? Então, sempre que possível, eu utilizo gordura animal. A banha que eu uso no pão é banha de porco. Misturei a manteiga com o aipim. Vou colocar os 2 ovos, temperatura ambiente, tá? O sal, 20 gramas. E as 100 gramas de açúcar. Eu gosto do pão bem docinho. Quem gosta dele mais salgado, diminui no açúcar, tá? Então, eu mostro pra vocês como eu faço aqui na minha casa. Aí, se você não gosta de tanto açúcar no pão, pode diminuir. Eu prefiro assim, por isso que eu estou passando assim. Agora, vamos aguardar até que o fermento cresce mais um pouquinho e daí a gente dá continuidade. Então, voltando. O fermento cresceu, ó, você mexe nele, ó, pode ver, olha ali, ó. Olha que linda a imagem.
O tempo de crescer o fermento, pessoal, é muito relativo ao dia. Se é um dia quente, vai ser mais rápido, 5, 10 minutinhos tá crescido. Se é um dia frio, que nem hoje, demora um pouquinho mais. Então, aí você vê, quando ele crescer, formar essas bolhas, é porque ele tá pronto para ser utilizado. Ele fica com a textura de uma esponja, por isso que muitas pessoas chamam de fazer a esponja do fermento. Então, agora vamos dar continuidade. Vou colocar a farinha de trigo. No pão, eu sempre dou o ponto com o líquido, tá? Separei 500 ml de leite. Se precisar, eu pego mais, tá? Conforme a umidade do aipim, vai precisar da quantidade de líquido. Bem simples de descobrir. Coloco aqui o fermento. Vou colocar um pouquinho de leite aqui dentro para tirar todo o fermento. Hoje, um dia frio, como eu falei já, 10 gramas de fermento para 1 quilo de farinha. Se for num dia quente, ou se você tiver mais tempo para uma fermentação mais longa, você pode diminuir para 5 gramas que dá para fazer, tá? Só que aí vai demorar mais, de preferência em dias mais quentes, que vai dar para fazer, fica um pão até mais saudável para comer, tá? Então, são dicas que eu deixo. Mas aqui, se eu colocar só 5 gramas hoje, provavelmente o meu pão vai ficar pronto só de noite. Então, demora bastante mesmo. E pão tem que ter paciência, né? Para fazer pão, a gente tem que saber que vai demorar, que ele tem que crescer, que a gente tem que sovar, que tem que modelar. Tudo isso demora. E mão na massa. Não tem como fazer pão sem colocar a mão. Às vezes as pessoas questionam, posso mexer com uma colher de pau? Olha, se você conseguir, pode fazer, mas a gente tem que passar a nossa energia para o alimento. Então, não tem nada melhor do que colocar a mão sempre limpa, sempre higienizada. Eu, particularmente, não utilizo luvas. Sei que luva não é sinônimo de segurança alimentar. Às vezes, dá mais problema usando luva do que não. Água, sabão, detergente é o suficiente para limpar a mão, a não ser quando tá machucado, né? Aproveita e deixa aí nos comentários se você faz pão em casa. Tenho curiosidade em saber se você faz ou se você compra o seu próprio pão. Então, aqui é só juntar bem a farinha e a nossa massa vai estar pronta. Rapidinho, pessoal. Já já eu volto para sovar essa massa. Hoje eu vou sovar na bancada, porque ela fica uma massa mais molinha, não fica aquela massa que eu posso passar no cilindro, tá? Por isso que eu vou sovar na bancada. Então, já já eu volto. Só juntar aqui e já tô de volta. Antes que eu esqueça, sobrou 200 ml de leite. Então, eu utilizei 300 ml. Mas isso pode variar, pessoal, de acordo com a umidade do seu aipim. Se tem mais água, se tem mais líquido, vai utilizar menos líquido aqui, tá? Para sovar, para quem não sabe como sovar, esses dias eu fiz um vídeo cilindrando. Hoje eu vou mostrar como que eu faço para sovar na bancada. Então, é só ir rasgando a massa, ó. Podem ver que ela tá bem quebradiça. E eu tenho que fazer isso até que ela fique bem lisinha. Uns 10, 15 minutos sovando, ela vai ficar bem lisa e aí eu volto para mostrar para vocês. E a nossa massa tá pronta. Podem ver que ela fica bem mais lisinha, tá? Ela não vai ficar lisa que nem uma massa só de farinha, porque ela tem o aipim, tá? Mas dá pra ver tranquilamente que ela tá bem mais lisa. Eu sovei por uns 10 minutos, pessoal. Se quiser, pode sovar mais, tá? Hoje eu tô com pouco tempo, mas vamos lá. Não tem como passar na máquina, porque ela vai grudar, tá? Então, você pode até tentar, ó. Se eu pegar aqui no meio, ela ainda gruda na minha mão, tá bom? Por causa do aipim, por causa da umidade que tem no aipim. Agora, a gente tem que deixar uns minutinhos essa massa descansar. Mas como eu vou fazer pãozinhos pequenos, se for preciso, para sovar, coloca um pouquinho de farinha assim, ó, na bancada, mas pouquinho, não mais que isso, para não ficar muito pesada a massa. Agora, eu deixo ele já separado, eu vou fazer pãozinhos pequenos, tá? Para ser mais rápido, até para crescer.
Se fosse pão grande, eu ia separar da mesma maneira, 2 ou 3 pães, para deixar ele descansar. Como eu vou fazer pãezinhos pequenos, eu vou fazer pedacinhos de 80 gramas. Vou separar, que vai dar mais ou menos isso aqui, depois eu peso e deixo ele aqui, ó. Vou separando e vou deixando. Depois, quando eu terminar de separar, eu já começo boleando o primeiro que eu separei, tá? Então, já volto para mostrar para vocês. Separei tudo porções de 80 gramas. Se você não tiver uma balança, faça que fique mais ou menos parecido, tá? Só que eu sempre indico, uma balança é uma necessidade numa casa, são receitas corretas, por isso que eu passo as minhas receitas sempre em pesos e ml, para ser exatamente como eu faço, tá? Então, aqui é bem fácil, ó. Eu comecei cortando por aqui eu começo boleando, tá? Eu já vou passar pra assadeira. Tem que ser bem rapidinho pra massa não esfriar, porque se ela pegar ar, ficar muito tempo exposta, ela vai criar uma película e depois vai ser difícil pra ela crescer. Então, aqui, ó, é só acertar as pontas, ó, acerto as pontas e depois com a palma da mão eu vou bolear, ó. É 1 minutinho, pessoal, bem rapidinho e a gente já vai colocar na assadeira. Então, vou fazendo isso e aí, sabe qual é o segredo que eu uso quando é muito frio? Eu ligo o fogão, o forno do fogão, digo, o forno no meu caso é um forno elétrico, quem tem forno de fogão a gás também pode ligar. Eu ligo ele 1 minutinho, 2, até que ele aquece um pouquinho. Aí eu desligo, deixo só a lâmpada ligada e eu coloco os meus pães lá dentro do forno para crescer. Fica lindo, maravilhoso. É bem rápido para crescer, nem parece que é inverno. Então, a gente vai fazendo e já já eu mostro o resultado final para vocês. E aqui os nossos pãezinhos todos na forma. Agora eu vou fazer um teste para mostrar para vocês. Eu aqueci 3 minutinhos o forno, já desliguei. Vou colocar uma das assadeiras no forno e a outra eu vou deixar fora. Sempre cobrir com uma toalhinha para ele não ressecar. E depois eu mostro para vocês a diferença no crescimento. E como eu falei, vamos ver então a diferença. Olha só, pessoal. Esse aqui ficou no forno, tá? Com a luz ligada, o forno eu aqueci. E esse ficou fora, para mostrar para vocês a diferença. Então, olha, dá para ver nitidamente. Tenho aqui uma gema e um pouquinho de leite, que eu vou misturar bem esse leite com a gema e vou pincelar os nossos pãezinhos. Eu esqueci de dizer primeiro, mas se você quiser fazer em outro modelinho ou fazer grande, fica à vontade, tá? Eu fiz hoje de bolinha para ser mais rápido, mais fácil, mas você pode fazer como você preferir, como você gostar. Então, aqui é bem fácil, ó, delicadamente. Quando vai tirar do forno também, cuida para não balançar demais a forma, a assadeira, porque como ele já cresceu, no caso desse, se balançar ele pode baixar. E aqui tem que ser bem delicado para passar, ó. Temperatura ambiente para não ganhar um choque térmico. O meu forno eu liguei a 180 graus para aquecer agora. E esse pão vai para o forno com o forno já aquecido. Eu sempre asso o pão com o forno aquecido, nunca com o forno frio, pessoal. Vou passar em todos e já já mostro para vocês essa assadeira assada. Esse eu tenho que aguardar um pouquinho mais. 30 minutos a 180 graus e olha que lindo nossos pãezinhos, pessoal. Lembrando que são pãezinhos de 80 gramas apenas. Eles cresceram, ficaram bem lindãos. Vou retirar essa assadeira para colocar a outra para assar. Aqui, pessoal, sempre retiram da assadeira, não deixam esfriar na assadeira, porque senão ele vai suar e vai amolecer. E olha isso, pessoal, tá quentinho, mas olha a maciez, deixa eu cortar aqui para vocês verem. Olha a maciez desse pão, gente. Olha isso. Pão de aipim é tudo de bom. É o meu preferido, para vocês terem uma ideia. A massa fica super macia, fica uma nuvem, vamos dizer assim. Maravilhoso. E com banha fica mais macio ainda. Hoje eu não tinha banha para fazer, eu fiz com manteiga.
mas podem fazer com banho. Deixam esfriar. Eu tô assando a outra assadeira, porque deu o dobro do que eu tenho aqui. Tô assando os outros, deixam esfriar bem. Se a sua família é pequena, coloca em saquinhos plásticos e congela. Quando você quiser um pãozinho fresquinho, é só tirar e descongelar naturalmente e você vai ter pãozinho como se foi recém-feito. Eu faço assim e funciona super bem. Então, aqui eu tenho a metade dos meus pães, os demais estão assando, mas vamos encerrar o vídeo por aqui, porque eles vão ficar todos assim, olha que fofura. Para fazer um lanche rápido, para o seu café da manhã, faça para sua família, depois me diz se eles gostaram. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.